Graça e paz, amadas e amados do Senhor, guerreiras e guerreiros do Deus vivo. Amém? Eu estou passando aqui, eu quero deixar uma palavra no coração de vocês a respeito de um assunto que em todo grupo de restauração, canal de restauração, muito se diz a respeito desse assunto. A respeito de redes sociais, de rede social, que muitos dizem, você deve tirar seu marido do seu telefone, do seu WhatsApp, você deve largar o Facebook, tirar o Facebook, tirar do Instagram e tudo mais, porque você não pode ficar vigiando, você não pode ficar olhando tudo que ele está postando, né? Porque, na realidade, o olhar pelo fato do seguinte, quando você olha aquilo abala a sua fé, abala as suas convicções, né? Você está lutando por uma restauração de casamento, aí de repente você vê lá que ele postou que ele tá com a OM, tipo assim, né? Ou saiu, ou passeou com a OM, colocou uma foto, né? Ou o WhatsApp, ou o status mesmo do WhatsApp, ou o Facebook ou Instagram. Isso aí abala a sua fé, né? Eu queria deixar uma palavra para vocês a respeito disso. Primeira coisa, só para a gente não se perder. Primeiro, realmente se a gente olha, realmente fica aquilo machuca a gente, aquilo traz angústia no nosso coração, né? Se a gente puder evitar, o que é necessário seria isso. E muitas das vezes nós sabemos que a gente não pode ficar vigiando, mas a gente sempre vigia. E você já cometeu vários erros quando já estava com seu esposo ou com a sua esposa, porque muitas vezes você ficava lá vigia o celular dele, vigia onde ele está, vigia o que ele está fazendo, né? E na realidade Deus não nos criou para isso, porque quando nós vigiamos, eu dei uma palavra aqui em outro áudio aqui que eu coloquei no canal a respeito disso, a respeito da curiosidade de Rebeca. A curiosidade de Rebeca levou a ela, por causa da curiosidade, de ficar ouvindo atrás da porta a conversa do filho e do pai ali, essa curiosidade gerou nela uma ação, né? De tentar resolver uma coisa que Deus já tinha determinado, uma promessa de Deus. E por causa dessa curiosidade, ela pagou um preço muito alto por causa disso. Mas por que Rebeca teve essa curiosidade? Porque ela não teve o quê? Domínio próprio. Rebeca não teve domínio próprio. E a minha palavra de hoje, em relação à rede social, você vê ou não vê, você tirar ou não tirar, excluir, ela vem voltada em cima dessa palavra, ela vem voltada em cima da palavra domínio próprio, tá? E vamos estudar, porque a gente falar alguma coisa, por exemplo, eu falar alguma coisa de mim mesmo, é muito assim. Tudo que nós temos que falar, nós temos que falar e agir baseado segundo a palavra de Deus, pois essa é a principal e a perfeita orientação que Ele nos dá para o nosso espírito. Por exemplo, nem sempre as minhas experiências não são válidas, porque uma vez pode ser experiências do ser humano. E você está lidando no mundo espiritual. Você não está lidando contra, a palavra de Deus fala que você, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra as potestades das trevas. E para isso, nós temos que sair do mundo natural e partir para o mundo espiritual. Porque só assim você vai ter vitória. Só assim você vai alcançar a restauração da sua casa, da sua família. Amém? Então, vamos meditar dentro da palavra. E a primeira palavra que eu tenho aqui para deixar no coração de vocês está no livro de Gênesis, capítulo 1, que diz assim, no versículo 26, diz assim:
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Nós vemos aqui Gênesis 1, 26, quando Deus fala a respeito da criação, quando Deus fez tudo, e logo depois que ele tinha criado todas as coisas, ele diz a respeito de fazer, ele fala a respeito de fazer o homem. E ele diz, façamos o homem, porque ele não estava sozinho. Nós cremos que ele já havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E ele diz, façamos o homem ao quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É muito forte essa palavra. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, para que nós fôssemos como ele é. Amém? E logo depois ele diz que é o seguinte, que o homem deveria o quê? Dominar sobre tudo. Sobre todos os animais, sobre o peixe, sobre tudo. O homem deveria dominar. Pastor, onde a senhora quer chegar com isso? Irmãos, nós somos levados pelo deserto. E quando, logo no início do nosso deserto, Deus começa a falar conosco a respeito de quê? Dos nossos erros. Nós possamos nos arrepender dos nossos erros. Porque a primeira coisa que você começa a enxergar, que o seu cônjuge que saiu de casa, que te abandonou, ele tinha erros, né? Mas Deus começa a te mostrar também que você também tinha erros. Que você também tinha coisas erradas que você fazia. E o Espírito Santo vai te visitando e te mostrando aonde você errou, aonde você estava pecando, né? E uma das coisas que nós devemos atentar aqui, que todos nós estamos no deserto, todos que já passaram ou que estão no deserto, cometem às vezes o mesmo erro. E eu venho falar, igual eu falei, de domínio próprio. Irmã, Deus te criou para dominar. Dominar todas as coisas. Dominar tudo. Dominar qualquer situação. Quando a gente diz que, por exemplo, você tem que excluir o Instagram ou o Facebook, porque se você ficar vendo, você vai sofrer mais, vai tirar a sua fé, eu concordo. Mas você não precisa de excluir. A orientação de Deus é que você domine todas as coisas. Não que as coisas te dominem. Tudo que você olhar, domine. Não deixe que aquilo te domine o seu sentimento, domine o seu coração, domine a sua fé. O próprio Deus nos ensina que é o seguinte, que a fé é a convicção das coisas que nós não é pelas coisas que nós vemos, sim pelas coisas que nós cremos. Se você tem uma convicção que Deus vai fazer, que Deus vai libertar o seu cônjuge, vai libertar a sua esposa, o seu esposo, que Deus tem promessa para você, que Deus diz que o que Ele uniu, o homem não se separa. Não é aquilo que você está vendo que vai dominar aquilo que Deus te fala. E o que Deus te fala é o quê? Deus toda hora vira e fala com você a mesma coisa. Eu tenho certeza, porque eu já passei por esse deserto e não é diferente. Deus fala com a gente toda hora, quando você tem aliança, que o que Ele uniu, o homem não separa. Deus, Ele já te falou que o amor não acabou, que o amor esfriou por causa da iniquidade. Então você entende que Deus, Ele tem projeto. Deus, Ele quer restaurar a sua casa, quer restaurar a sua união. Deus, Ele quer libertar o seu marido, que hoje ele está opresso, que ele está cego pela ação do inimigo. Irmãos, nós somos levados para o deserto. Nós somos levados por Deus. Por quê? Porque haviam coisas em nós que tínhamos que ser transformados. Nós aprendemos, todo mundo aprende que a primeira coisa que Deus tem que transformar em nossas vidas é o quê? É a gente voltar a dar prioridade a Deus. Porque nós trocamos a ordem das coisas. Você chegou a amar seu cônjuge mais do que ao próprio Deus.
Isso você já entendeu. Você entende que a sua prioridade hoje tem que ser o Senhor na sua vida, não o seu cônjuge. Quantos de nós amamos um amor tão desesperador, tão avassalador, e nós aprendemos que não é isso que Deus quer para nossas vidas. Porque o primeiro mandamento da palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o segundo mandamento é o quê? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Então Deus, o próprio Deus, Ele nos diz, nos orienta. E aqui, dentro da palavra, nós estamos tendo uma outra orientação de Deus aqui. Quando Ele diz lá em Gênesis, na criação Ele disse, olha, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes e mar, sobre todas as aves, sobre todo o gado, sobre toda a terra, o homem domina. Agora você, de ver uma situação, às vezes de ver o esposo com uma foto, ou a esposa com uma foto, com OM, com outra mulher, o que seja, aquela situação te domina, ela enfraquece a sua fé, ela enfraquece aquilo que é a convicção que Deus colocou no seu coração. Enquanto Deus diz para você dominar a situação. O que você dominar a situação? Se você crê, se você tem promessa, se Deus te fala toda hora que vai restaurar, que Deus vai fazer, então é o seguinte, aquilo que você vê não pode mudar aquilo que você crê. Pelo contrário, é o que você crê é que tem que mudar aquilo que você está vendo. É aquilo que você crê. É isso que a palavra te diz. E eu vou além nessa palavra. Lá em Gênesis, vamos continuar aqui que a gente está meditando na palavra. Em Gênesis 2, continuando aqui, logo depois, quer dizer que o homem cria primeiro, aliás, Deus cria o homem, aí logo depois da criação, Deus vai formar o jardim do Éden. Aí disse assim, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da planta do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do bem e do mal. Quer dizer, ali está falando que Deus criou tudo, e depois ele criou a árvore que seria de alimento, e colocou também a árvore o quê? A árvore da vida, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E aonde que Deus faz questão de nos relatar que onde Ele colocou a árvore do bem e do mal? No meio do jardim. No meio do jardim. E se a gente for pular aqui, a gente já ir para o versículo 15, Deus diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Irmãos, eu sempre falo, a melhor orientação que nós temos é a palavra, é o Espírito Santo que nos dirige. Olha aqui para vocês verem uma coisa. Olha a comparação que nós vamos fazer aqui agora. Deus cria duas árvores. A árvore que eles poderiam desfrutar e a árvore que eles não poderiam de forma alguma desfrutar. Que era a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus faz? Deus coloca essa árvore aonde?
no meio do jardim. Irmãos, se aquela árvore não podia desfrutar de forma alguma, por que que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Já que não podia, por que que ele não escondeu aquela árvore? Por que ele não colocou no canto onde o homem e a mulher não teriam acesso àquela árvore? O que eu quero dizer aqui para você nesse momento é o seguinte. Se o próprio Deus, ele nos orienta dentro da palavra, a gente tem que ter discernimento do Espírito. E se ele ensinou, e se ele nos orienta, é porque ele tem um ensinamento a ser nos dado. É a mesma coisa se a gente for trazer isso para o mundo de hoje. Aqui, essa situação que você está vivendo. Aí muitos dizem pelo conhecimento deles, não conhecimento da palavra, tá? Conhecimento deles. Dizem assim para você, você tem que excluir todas as redes sociais, você tem que tirar do Facebook, tirar o número dele até da sua agenda, tirar todos os contatos do seu esposo, de rede social, de tudo de você, para você não ficar olhando. Porque quanto mais você olha, aquilo te domina. E nós aprendemos agora que Deus não nos criou para as coisas nos dominar. Não só as coisas materiais, mas as coisas espirituais. As nossas lutas não devem nos dominar, mas Deus nos criou para dominar todas as situações. E aqui ele vem nos mostrar que o quê? Deus ele não esconde nada. Deus ele não tira nada da nossa presença. Nada. Porque ele já nos deu um mandamento que nós temos que dominar a situação e não as coisas não nos dominar. E esse ensinamento que Deus nos coloca ali, colocando aquela árvore no meio do jardim, foi justamente para ensinar Adão e Eva ao quê? A dominar os sentimentos deles, os desejos deles. A árvore estava lá, a árvore está aqui, Adão, a árvore está aqui, Eva. Mas como eu já falei, vocês não devem mexer. Ali ele deu um ensinamento que eles deveriam dominar as emoções. Dominar o desejo de querer saber o porquê que aquela árvore não poderia ser desfrutada. Eles tinham que obedecer, dominar o eu deles. Irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas Ele nos ensina tudo o que é o bem e o que é o mal. E a palavra que nós estamos aqui, quero colocar no seu coração, é a respeito de quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Se você foi levado ao deserto, como eu fui levada para o deserto também um dia, Deus queria nos ensinar, Deus queria nos moldar. Muitas das vezes, nós não temos o domínio próprio. Aí, por não ter o domínio próprio, aí que você faz? O que você é orientado a fazer? Exclui tudo. Tira todas as redes sociais, tira o WhatsApp, tira tudo. Porque você não tem o domínio próprio. Porque o domínio próprio é você falar assim, não, eu não tenho que ficar vasculhando rede social para saber como que o meu marido está, como que a minha esposa está, se ele está com a OM ou não. Sabe por que eu não tenho que ficar vasculhando? Porque eu tenho garantia de uma promessa de Deus na minha vida, de uma aliança indissolúvel, de uma aliança quando Deus diz que quando eu sou casado, eu fiz uma aliança com meu Deus e com meu esposo, somente a morte poderia nos separar. Nenhuma circunstância pode nos separar. Seja a circunstância briga, seja a circunstância amante, seja qualquer circunstância, nada pode separar, porque assim ele me diz. Agora, por que eu tenho que ficar vasculhando e conferir? Porque para mim não vasculhar e conferir, para mim não ver, ali aí eu vou excluir, que é melhor.
Você exclui porque você não tem domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, você entender que aquilo lá não faz bem para você, como Deus te ensinou, aquilo pode ficar lá e você não precisa de mexer. Você entende que isso é um ensinamento para nós. Porque quando estamos no deserto, nós aprendemos. Deus nos coloca no deserto para aprender, para crescer, para amadurecer. Você precisa de amadurecer a sua mentalidade no mundo espiritual, minha irmã. Você precisa amadurecer a sua mentalidade no mundo espiritual. Se você foi levado para o deserto, é justamente para você crescer a sua mentalidade. Não para ficar estagnado. Pastor, mas por que estagnado? Porque é o seguinte, você vai lá, exclui rede social, exclui ele do Facebook, do Instagram, do telefone para você não ficar vendo status, porque senão você vai ficar sofrendo. Tá. E se Deus quiser te provar, você anda na rua e encontra ele com a OM. Aí você vai ficar debilitada, vai se deixar acreditar pelo aquilo que está vendo. Ah, não, ele está com ela, ele não vai querer mais. Aí ele ainda está com a amante ainda, não mudou. Deus não mudou o quadro, Deus não mudou a situação, porque eles não separaram ainda. Por quê? Porque você viu. Ou, se às vezes você não vê, mas muitas das vezes você exclui tudo, aí um vizinho seu, um parente seu vem falar, ah, mas por quê? Ele tá com outra pessoa, eu vi ele na balada. E aquilo te abalou da mesma forma se você tivesse visto. Porque aquilo, você fica pensando naquilo o dia todo. Aí aquilo você já acha que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo. Aí você já pensa, não, vou ter que desistir porque já tem muito tempo. Sabe por quê? Porque não foi criada dentro de você a convicção que Deus pode fazer, que Deus tem uma aliança. Que não é pelo aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. E Deus te coloca essa situação justamente para te dar o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Deus está trabalhando isso dentro de você. Dentro de você. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu vou falar uma coisa com vocês. No meu deserto, eu passei por essa tribulação de ficar vigiando, de ficar querendo saber. Até que eu fui entender que eu não tinha mais que vigiar. Mas uma coisa eu não fiz. Eu não excluí nada. Não excluí nada. Sabe por quê? Não era aquilo que eu via que ia mudar aquilo que eu estava crendo, aquilo que o meu Redentor tinha me prometido. E Deus quer trabalhar você no deserto para você ser uma pessoa madura na fé. Não neném. Chega de ser neném na fé. Chega de ser bebê na fé, porque a pessoa, quando ela é amadurecida, igual eu falei, não é aquilo que ela vê, mas é aquilo que ela crê, que forma tudo aquilo que Deus prometeu na vida dela. Isso é muito forte. Irmãos, isso é domínio próprio. Domínio próprio. E o que é domínio próprio? Eu achei alguns versículos aqui a respeito de domínio próprio, você vai entender isso. Lá no livro, o primeiro que a gente sempre lembra de referência, é o livro de quê? De Gálatas 5:22. Quer ver? Eu quero colocar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Para vocês entenderem como que são o agir de Deus na vida da gente. Quando você é lapidado, já que você foi levado para o deserto para ser transformada, para ser uma nova criatura, para ser uma nova mulher, nós precisamos de entender isso também no nosso coração. De fazer valer a pena, sabe por quê? As coisas que a gente aprende, as lições que a gente tem no deserto, meus irmãos, vão valer para a vida toda. Vão valer para a vida toda. Porque quando o seu esposo ou a sua esposa voltar para você, você tem que ser realmente uma nova criatura. E uma nova criatura, ela tem domínio próprio. Ela tem domínio próprio. Gálatas 5:22, ele diz assim, presta bastante atenção, esse aqui muita gente já conhece, mas eu vou relatar.
Mas o fruto do Espírito é o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é fruto do Espírito. E você está no deserto porque você precisa dos frutos do Espírito armazenar dentro de você. E quando você tem os frutos do Espírito, você tem uma outra postura, você tem uma outra mentalidade. Não é aquilo que você vê. Se a rede social está ali, se você viu, aquilo não muda. Não muda aquilo que você crê. Não muda. Não muda. E só para relatar mais um aqui, que eu achei muito forte, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos e os que desconhecem a Deus. Olha como é forte isso. E tem mais, quer ver? Efésios também, livro de Efésios 4, capítulo 4. Não é Efésios não, perdão, é Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo... capítulo 8, versículo 8 a 9, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha para vocês como para vocês verem como que é forte essa palavra. Você precisa ter domínio próprio. E ter domínio próprio é isso. Você vê as coisas e o que você vê não mudar aquilo que você crê. O Facebook pode estar lá, o Instagram pode estar lá. Você sabe que você não precisa ficar vasculhando. Porque você sabe que Deus te deu uma promessa. E não é o que você vê que vai mudar aquilo que Deus já te prometeu. Então é o seguinte, eu não estou aqui relatando somente, como muitos fazem, opiniões próprias, mas eu quero orientar segundo a palavra de Deus. Se você pode evitar de ver rede social, evite sim, evite. Que é questão de domínio próprio. Eu não vou ver e pronto, acabou. Porque é o seguinte, eu tenho minhas convicções, eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Agora tem gente que para não ver tem que excluir tudo. Aí o que eu quero mostrar para vocês, que adianta você excluir? Se você depois ficar sabendo, ou se você vê a pessoa, o seu sentimento não vai ter sido moldado. Você, o sentimento de crer é que tem que ser moldado dentro de você. Você tem que dominar os seus sentimentos. Para que aquilo que você vê não mude aquilo que você crê. Amém? Essa é a minha palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Deus dê sabedoria. Medite na palavra. Medite no conhecimento da palavra, porque só o conhecimento da palavra liberta o homem, transforma o homem. E nós temos que pagar preço de conhecer a palavra. E o seguinte, e mais do que conhecer, nós temos que ser praticantes dessa palavra. Porque muitas vezes nós ouvimos, nós lemos, mas nós não praticamos o que a palavra diz. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês, meus irmãos e minhas irmãs.